pessoal, meu nome é Fabiana, seja muito bem-vindo ao meu canal, Meu Mundinho Verde, que foi um canal que eu criei para poder falar da paixão da minha vida, que são as suculentas e cactos. No vídeo de hoje eu vim trazer a minha experiência sobre essa plantinha aqui, colar de pérolas. Eu sei que tem muita gente que é apaixonada, assim como eu, com essas bolinhas aqui, coisa mais lindinha. Mas eu vim contar pra vocês os desafios que eu tive com essa plantinha e como foi difícil eu me acertar com ela e fazer com que ela desenvolva bem. Primeira coisa, né? Vamos à parte científica. Ela é um senécio. Eu esqueci o nome de como pronuncia, mas depois eu coloco aí na descrição. É um tipo de senécio que é pendente, né? Eu tenho algumas aqui que também são pendentes da mesma família. Inclusive, a minha paixão são as suculentinhas pendentes. E assim, quando eu comprei, eu tava muito tempo procurando aqui na minha cidade para achar uma suculentinha dessa, né? O tercinho, o colar de pérolas. E aí eu comprei numa cumbuca bem grande. Eu tenho outra que eu vou mostrar pra vocês só pra poder dar um exemplo. Era mais ou menos quase do tamanho dessa aqui, grandona. E eu comprei, eu trouxe pra casa, era numa quinta-feira. Quando chegou no sábado, que geralmente eu replanto as minhas plantinhas no sábado, que eu tô de folga. Quando chegou no sábado, a plantinha tava completamente morta. 90% dela tinha desaparecido do vaso. Eu fiquei desesperada porque eu achei que eu fosse perder a minha plantinha. E eu acabei até pagando, acho que na época eu paguei R$30 e eu acho até um preço elevado para uma plantinha dessa, que hoje eu consigo encontrar com mais facilidade e mais baratinho. Mas eu fiquei muito triste, mas eu não desisti. Tirei ela toda do substrato e quando eu fui verificar o substrato que veio da floricultura, ele estava completamente encharcado, inclusive estava até com cheiro ruim. Rapidinho, que eu vou explicar pra vocês devem estar ouvindo um pio, mas é porque no meu colo tá a minha galinha e ela não quer sair do meu colo. Então se vocês ouvirem um piozinho, já sabe aqui quem é a dona do pio, né? Continuando, vamos lá. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar ele todo da cumbuca, separar aqueles galinhos que eram muito frágeis e replantar novamente. E aí eu fiquei lutando com esses poucos galinhos que sobraram durante muito tempo. Gente, muito tempo, eu digo assim, uns 3, 4 meses. Aquilo não crescia, não evoluía. E até que eu tentei, fui estudando mais sobre a plantinha e também fazendo adaptações que eu vou contar aqui pra vocês como foi, e eu tenho certeza que com essas dicas vocês vão conseguir manter o vasinho assim, cheinho. A primeira coisa foi que eu notei que essa plantinha, ela gosta um pouquinho mais de água do que as outras suculentas. Então, a rega dessa plantinha, ela tem que ser mais constante. Só que tem um pequeno cuidado. Você tem que regá-la, mas o substrato ele tem que ser extremamente drenado. Então, o substrato que eu uso para as minhas, eu faço uma parte de areia para uma parte do substrato comum que você gosta de usar, ou terra preta, terra vermelha, tanto faz, eu misturo e coloco. Por quê? A plantinha, se ela acumular água aqui, se for um substrato muito condensado e acumular água aqui nessa parte superior, essas bolinhas todinhas, elas vão se desmanchar e desaparecer da noite pro dia. É muito rápido que essa plantinha morre. Então, a primeira coisa foi apostar num substrato bem drenado. Então, logicamente, se você tem um substrato que drena bem, você precisa também de mais regas para manter ele bem drenado. Eu molhei a minha ontem à noite. Então, aqui, não sei se dá pra vocês verem, ó, tá bem úmido ainda. Então, quando eu faço a rega dela, eu me certifico primeiro que todo o substrato tá sequinho, e com isso você pega o dedo e vai colocando aqui. E se seu dedo sair limpinho, que não é o caso do meu, porque eu reguei ontem, tá na hora de regar de novo.
Você encharca o vaso, deixa ele escoar bem e coloca lá no seu cantinho, que sua planta vai evoluir. Eu já fiz testes aqui com alguns galinhos de colocar uma vez por semana, mas as bolinhas todas ficaram muito murchinhas e acabou não crescendo tanto quanto eu gostaria. Então a rega por mais vezes é mais indicada no caso desse senécio lindo aqui. Outra coisa, ele não gosta de sol. Então eu vou pegar outra vasilha para vocês verem, é pesado. Ele não gosta de sol. Eu deixo eles à meia sombra. Eles pegam o solzinho da manhã, mais ou menos por umas 2 horas, que o sol incide, né? Eles estão na minha varanda, então o sol vem de ladinho e incide neles por 2 horas. 2 a 3 horas na parte da manhã. Mas eles recebem claridade o dia todo. Então isso também você tem que ter cuidado. É uma plantinha que não pode ficar exposta ao sol pleno, nem a muita chuva, né? Porque, como eu disse, ela gosta de água sim, mas nem tanto, porque senão é muito fácil dela estragar, acabar melando, acabar apodrecendo. Outra coisa que eu fiz foi transplantar, à medida que foi crescendo, para uma cumbuca maior. Porque o meu sonho, o meu desejo é ver isso aqui lotado aqui em cima e aí sim pendendo. Então, o que eu faço? Toda vez que ela começa a pender para fora, igual esse pedacinho, eu coloco novamente aqui pra dentro do vaso até encher tudo isso aqui. Quando encher tudo isso aqui, aí sim eu deixo cair pra fora e pender. Eu tô doida pra que isso aconteça, porque a planta é muito linda. Agora eu tava vendo uma dica de um canal que eu gosto muito, que é da Grazi, Alma em Flor. Ela diz que quando isso aqui tá tudo cheio de bolinha, o ideal é que você molhe ao inverso. Você encha um balde de água e coloque ele dentro do balde para que a água da rega entre de baixo para cima, fazendo com que não empoce água nas bolinhas. Porque vocês concordam comigo, né? Quanto mais bolinha tiver aqui, mais difícil é de secar esse solo. Então, quando ele encher um pouquinho mais, eu vou começar a fazer essa rega inversa, né? Que é enfiar ele num baldinho e deixar que ele chupe água ali por umas 2 horas. Depois eu tiro e ele segue bonitão. Outra coisa que eu reparei, eu vou pegar o outro porque esse aqui tá muito pesado. Outra coisa que eu reparei é que a raiz dele é muito superficial. Mesmo aquele grandalhão ali que eu plantei, a raiz dele dificilmente vai chegar até aqui o fundo, como algumas suculentas. Ele é com a raiz bem superficial, como se fosse um cacto. Eu acredito que seja pelo mesmo motivo dos cactos, né? Que é para poder pegar água em todo o solo. Agora, em relação à propagação, deixa eu só me arrumar aqui. Vou guardar aqui em cima porque minha galinha tá comendo o outro que eu coloquei no chão. Em relação à propagação, eu vou contar também a minha experiência de como eu fiz esse vasinho. Porque esse vasinho aqui e um pouco daquele grandão que eu não vou pegar, eles foram daquela que eu falei pra vocês, que eu tinha comprado, né? E então, como que eu fiz a propagação? Você pega um galinho desses aqui, eu tô com dó de arrancar, mas eu vou exemplificar, vocês vão entender. Um galinho desses, geralmente, vamos supor que ele não tem raiz, seja como esse aqui. Então eu corto esse galinho, eu coloco no potinho onde eu quero com esse substrato bem drenado, como eu falei pra vocês. E eu peneiro um pouquinho de substrato por cima, pra que tampe parcialmente esse galinho aqui. Então eu vou peneirando, vai tampando parcialmente esse galinho, até algumas bolinhas também. Se o seu substrato for bem drenado, não tem problema. E ali você deixa. Ele pega bem rápido e evolui bem rápido se você tiver os cuidados com a iluminação e com o solo drenado. Ele não é uma plantinha que demora a crescer, nada disso. Inclusive, uma coisa bem curiosa sobre esse senécio é que cada bolinha dessa aqui é uma possível muda. Eu tava replantando e aí caiu uma bolinha, gente, eu digo uma bolinha mesmo. Minha mão tá suja de terra, não reparem. Uma bolinha dessa caiu num vasinho.
E esses dias eu fui mexer nas plantinhas e ele já tá mais ou menos desse tamanhozinho assim, ó. Tamanhozinho desse galinho assim. Já uma bolinha que caiu. Então, se você souber cuidar dele, ele cresce e fica lindo e pende, vai só crescendo, crescendo. Outra coisa que eu acho que é importante é que ele tem um caule muito fininho. Então ele arrebenta com muita facilidade. Então quando você quiser que ele comece a pender, você tem que colocar ele no local que não tem risco de gato ou cachorro passar, ou corrente de ar também. Porque só com o peso dele pra fora, tacando aqui nessa bordinha do vaso, já faz com que o colarzinho arrebente. Mas se arrebentar não tem problema. Aí você pega, faz aquele processo que eu falei pra vocês pra plantio. Bem, eu acho que é isso, né? Eu acho que deu pra poder entender direitinho. É uma planta muito linda, é uma das minhas preferidas. E seguindo essas instruções, assim, não tem como você errar com essa plantinha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido também as dúvidas sobre essa planta maravilhosa.